Nós costumamos ouvir que gentileza gera gentileza, certo? Mas será mesmo? Olá pessoal, eu sou a Denise, esse é o Conta o Caso, um canal destinado para casos criminais e contos de terror. Eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário e compartilhar com alguém que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo. Dito isso, vamos ao caso. Esse caso se passa nas Filipinas com a família Maguade, composta inicialmente por Cruz Maguade, o pai, Lovella Maguade, a mãe, e os filhos Gwen, de 18 anos, e Luiz, de 16 anos. E ambos os filhos são descritos como muito educados, comunicativos e companhias muito agradáveis. A família não era considerada rica, porém tinha uma boa condição financeira. O pai era professor de ensino médio e a mãe era diretora da escola. Na universidade, a Gwen acabou conhecendo uma menina por nome Janice Sebian, de 17 anos, e acabou simpatizando muito com a garota. Na verdade, ela acabou se comovendo muito com a história de vida da Janice. Afinal, ela era órfã de mãe e pai e passou sua infância inteira mudando de orfanato para casas adotivas. Quando as duas se conheceram, a Janice estava trabalhando em uma família amiga da família da Gwen. Ela era babá nessa casa. E com o tempo, as duas acabaram se tornando melhores amigas. Então a Janice compartilhou com a Gwen que ela tinha medo de ser demitida e mais uma vez não saber para onde ir. A Gwen era descrita como uma menina de coração muito bom, uma pessoa que tomava muito a dor dos outros. E aí ela, com medo também da amiga não saber para onde ir, não ter para onde ir, pediu que os pais adotassem a Janice. Os pais, então, adotam a Janice e a adoção acontece em julho de 2021. A família recebeu ela muito bem, principalmente a Gwen, que até o quarto começou a dividir com ela. E detalhe, antes quem dividia o quarto com a Gwen era o irmão dela, porque eles dormiam em um beliche. Então ele passou a dormir temporariamente no sofá, enquanto as duas dividiram o quarto e a beliche. A família então estava vivendo muito bem, tudo muito tranquilo, tudo muito normal, até o dia 10 de dezembro de 2021. Aparentemente estava tudo normal. Os pais saíram para trabalhar e deixaram os 3 filhos em casa. Por volta das 3 horas da tarde, o Cruz recebeu uma ligação dizendo que a casa dele tinha sido invadida e, obviamente, ele voltou desesperado para casa, afinal, os seus 3 filhos estavam em casa. Chegou em casa por volta das 3h15 da tarde e, assim que chegou, pôde ver um cobertor cheio de sangue e uma ponta de faca sem o cabo perto da porta da frente. Quando ele tentou abrir a porta, estava trancada, então ele foi para a porta dos fundos e abriu. E aí ele reparou que a casa estava muito silenciosa e começou a gritar pelos 3 filhos. Caminhando da cozinha para a sala, ele pôde ver o corpo dos seus 2 filhos biológicos, a Gwen e o Lois. A Gwen estava próxima do seu quarto, o sangue dela já estava mais seco, porém ela estava banhada no próprio sangue e apresentava muitos hematomas e diversos golpes de faca. O Lois também estava banhado no próprio sangue, ele estava mais perto da porta de entrada, a porta principal, e ele estava com o sangue mais fresco, o que indicava que ele foi morto depois da sua irmã. O Lois também estava amarrado e amordaçado, diferente da Gwen. E no local também tinham garrafas quebradas, um taco de beisebol e um martelo. E essa parte do martelo e do taco de beisebol é importante guardar. Pela rigidez que os corpos se encontravam, os policiais deduziram que as mortes ocorreram por volta das 2 horas da tarde. E mesmo abalado com o que acabou de encontrar, o Cruz continuou procurando pela casa. Afinal, ele tinha uma terceira filha que ainda não tinha visto. E como ele encontrou a cena daquela forma, era muito provável que ela também tivesse sido atacada. Só que, para surpresa dele, a Janice estava muito bem, sem hematoma, e tinha acabado de tomar banho. Ele achou estranho, porém estava aliviado que a filha dele pelo menos estava viva. Em seu depoimento, a Janice disse que a casa foi invadida por 3 homens e que primeiro o Lois foi atacado e depois a Gwen. Só que isso ia contra o que a cena do crime apresentava.
Afinal, a Gwen estava com sangue seco e quando o pai chegou, o Lois ainda tinha sangue fresco, o que indicava que a morte dele tinha sido muito mais recente. Ela disse também que os 3 homens eram assaltantes, porém os pais disseram que além do celular da Gwen e do Lois, nada mais foi levado da casa. E aí vem a dúvida, né? Como ela conseguiu sair bem, ilesa, e os irmãos tinham sido mortos de uma forma tão brutal? Segundo ela se escondeu embaixo da cama quando percebeu que a casa tinha sido invadida. Por volta das 3 horas da tarde, ela fez uma postagem no Facebook pedindo ajuda. E segundo ela, assim que o namorado dela viu a postagem, ligou para ela, porém ela não disse nada, ficou em silêncio porque ela estava escondida. E sobre ela ter tomado um banho, ela também deu uma versão bem assim estranha, no mínimo. Ela disse que assim que percebeu que os homens foram embora, ela estava muito nervosa, então ela resolveu tomar um banho para se acalmar. Isso antes de ligar para a polícia ou qualquer outra ajuda. Só que além da versão sem sentido da Janice e esse monte de furo no depoimento dela, os investigadores também disseram que a casa estava toda revirada, então meio que seria impossível eles não terem olhado debaixo da cama. Então teriam encontrado ela. Outro fato que causou muita estranheza foi a observação que a mãe deles fez. Ela disse que aquela manhã tinha sido a primeira vez que a Janice chamou ela e o Cruz de pai. Além disso, só as pessoas da família sabiam onde ficavam guardados o taco de beisebol e o martelo. Além disso, é muito estranho alguém ir assaltar a casa de alguém que não leva arma e, além disso, só leva 2 celulares das pessoas que eles mataram. Não faz muito sentido. A notícia se espalhou, o tempo foi passando e todo mundo queria saber quem teria feito aquilo com os 2 jovens que eram tão bons e o porquê de terem feito aquilo tudo. E a Janice continuou morando com os pais adotivos como se nada tivesse acontecido. A essa altura, os investigadores já estavam muito desconfiados da Janice, porém eles não tinham uma prova concreta que ligassem ela ao crime. Tudo bem que as digitais dela estavam nas armas do crime, porém, como eram ferramentas da família, era muito comum ter digital dela no taco de beisebol e no martelo. Só que aí a população e a mídia começaram a levantar hipóteses que, na verdade, a assassina dos irmãos era a própria Janice. E eu acredito que, para surpresa de 0 pessoas nesse momento, ela confessou o crime no dia 16 de dezembro, apenas 6 dias depois do crime. Como se já não bastasse tudo que ela tivesse feito, ela não confessou porque ela sentiu remorso, arrependimento ou alguma coisa do tipo. Foi simplesmente para defender a própria vida, com medo de ser linchada, simplesmente por ela. Ela confessou que cometeu o crime com a ajuda de outro adolescente com quem tinha um relacionamento amoroso. A identidade dele não foi revelada, porém sabemos que ele era um coroinha da igreja. Segundo ela, a motivação foi raiva e ciúmes que tinha dos irmãos Maguade. Eu, particularmente, na minha opinião pessoal, acho que foi inveja mesmo. Tem outra justificativa. E agora, mais um plot twist. Na verdade, descobriram que a Janice não era nada de órfã. Ela tem pai e mãe vivos e ainda tem 3 irmãos. Não sabe o porquê realmente que ela conta essa história, mas acredita-se que seja para ganhar a simpatia das pessoas. Sabe, para sair como coitado, contar a história que ela bem quer. Enfim. Bom, ela e o outro adolescente foram condenados por duplo homicídio, ambos com pena mínima de 10 anos e máxima de 31 anos. As pessoas começaram até a supor que ela inspirou no filme A Órfã. E esse crime, para vocês terem uma ideia, influenciou também no futuro de outras pessoas, porque tanto nas Filipinas na época, quanto nos outros países, o número de adoção diminuiu drasticamente, porque o pessoal estava com medo de colocar crianças desconhecidas dentro de casa e acontecer com a família deles a mesma tragédia que aconteceu com os Maguade. Bom, gente, o caso chegou ao final. Infelizmente, uma família foi destruída por ingratidão, por uma pessoa que não pensava em nada além dela mesma e, é claro, por inveja. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem as sugestões de vocês nos comentários de vídeos que vocês querem que eu traga aqui para vocês. Até a próxima!